Capítulo 11. Carlos sentiu o aperto estranhamente suave em sua garganta, mas o choque se transformou em terror enquanto ela apertava com força. Tentou olhar, apenas para se ver jogado contra uma parede e preso ali, chutando e arranhando o que deveria ser um braço poderoso, mas um braço. Em vez disso, ele sentiu seus dedos passarem por uma substância gelatinosa e saírem pelo fundo. Seus olhos saltaram das órbitas de horror, seus pés se agitaram e chutaram a parede. Ele olhou para baixo. O que deveria ser um braço comum, era um tom de azul turquesa que em qualquer outra circunstância, ele teria achado bonito. Pior, era o sorriso distorcido de monstro que se espalhava para tomar a maior parte do rosto dela. Priceles fechou os olhos e tapou os ouvidos para esconder a visão, mas manteve o maxilar fechado mordendo o lábio. Não devo dar-lhes motivo para me punirem. Ela repetiu o pensamento e esperou que ele encontrasse seu fim. Nua, faça isso, disse Solution, sem precisar repetir, fiel à sua palavra. Nua sacou a faca. Eu confio em você. Nua sussurrou enquanto seus suspiros começavam a desaparecer. E você tenta me roubar? Carlo balançava a cabeça rapidamente, agarrando-se desesperadamente a um corpo que não conseguia agarrar, chutando freneticamente, lutando para negar, para falar, implorou com olhos desesperados por misericórdia, e não os encontrou. Pobre idiota. Nua suspirou mentalmente enquanto sacava a faca. Não acredito que tenho que fazer isso. Bem, Raymond, Solution, Neia, Sua Majestade. Nenhum deles jamais se esquivou da necessidade. Então eu também não posso. Mesmo assim, ele é tão jovem. Sua consciência a atormentava, mas não conseguia impedir que a faca saísse da bainha. Kaiji encarou a lâmina horrível, que ostentava numerosos dentes de metal serrilhados no fio. Manchas prateadas salpicadas por toda a lâmina escura faziam brilhar como estrelas à luz do aposento, e o cabo branco só poderia ter sido feito de osso sólido. É como se alguém tivesse pegado o espírito da vingança e o entregado a um ferreiro para transformá-lo em uma arma. Ela engoliu em seco enquanto sua mestra se aproximava do rapaz. Tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Eu? Tenho que fazer alguma coisa. Ela sentiu seus olhos saltando das órbitas quando sua dona foi matar o pobre tolo iludido. Um pensamento desesperado lhe veio à mente. Ela gritou enquanto a faca descia. Ele pode ser útil. Ela gritou, e a lâmina parou. O quê? Nua virou a cabeça para olhar por cima do ombro, suas orelhas se contraíram. Kaiji se prostrou e encostou a testa na superfície da bota de Nua o mais rápido que pôde. Senhora, eu disse que ele poderia ser útil. Ele não ia me roubar, eu juro. Ele queria que eu escapasse, mas não foi por amor ou ganância equivocados. Ele estava pagando uma dívida. Nua e Solution trocaram um olhar, e Solution afrouxou um pouco o aperto. Ele sugou o ar com uma inspiração profunda, alta e gananciosa. Mas Solution não o abandonou. Explique como um ladrão é útil para mim? Não importa qual seja o motivo, um ladrão ainda é um ladrão. Vamos lá, conselheira, me aconselhe sobre como poupá-lo é do meu interesse. Como isso beneficia meus objetivos? Perguntou Nua, arqueando a sobrancelha. Senhora. Kaiji levantou a cabeça ligeiramente do chão. Ele trabalha aqui em tempo integral. Ele conhece todos os outros homens e mulheres que trabalham aqui. Ele e outros como ele têm acesso aos quartos de todos os hóspedes. Os criados daqui, eles ouvem tudo. Nua puxou sua faca para mais longe. Então, o que você está dizendo é que ele poderia ser uma fonte útil de inteligência. Mas por que eu preciso de uma fonte de inteligência? Perguntou Nua com mais intensidade. As palavras jorraram como água através de uma represa recém-rompida. Porque você está criando soldados. Você não é daqui, eu sei que não é. Eu me lembraria de ter ouvido falar de você. Tenho certeza disso, disse ela em voz baixa. Isso significa que você vai precisar de uma fonte constante de conhecimento, informações sobre contratos, ameaças, planos, a política interna dos grandes, e ele pode ser essa fonte. Nua se afastou do garoto. Graças a Deus, não sei se conseguiria dormir à noite se o tivesse matado. Ela relaxou o corpo e se agachou perto do rosto de Kaiji. A faca relaxou em sua mão. Ela colocou a ponta sob o queixo do elfo demoníaco e levantou a cabeça ainda mais, mantendo os olhos no rosto de Carlo enquanto fazia isso. Suas lutas se intensificaram. Bem,
ela estava dizendo a verdade, pelo menos até certo ponto. Isso não foi um roubo, ela cuspiu a palavra mentalmente, mas eu também não posso simplesmente deixá-lo ir. Essa ideia de inteligência não é ruim, e Kaiji parece ser a motivação perfeita. Nua deixou seus olhos azuis e frios passarem de um para o outro, então se levantou de um salto e guardou a faca de volta na bainha. Solution, solte-o, ordenou ela superficialmente. Como desejar, minha senhora. O monstro soltou e seu braço retornou ao estado anteriormente disfarçado. Carlo caiu com força no chão, aterrissando de bunda com as costas contra a parede lisa de madeira escura. Nua não perdeu tempo, foi até o lado direito dele, inclinou-se para a frente, agarrou a gola da túnica dele, torceu-a e puxou-o para a frente. Carlo ainda estava tossindo quando ela o puxou em um ângulo em sua direção, forçando-o a cambalear com a cabeça sob seu olhar invernal. Nua rosnou suas palavras para ele. Você é meu, garoto, se você quer pagar uma dívida com ela, faça isso garantindo que ela me preste um bom serviço. Se ela falhar, você falha, vou ficar quieta sobre sua conversa idiota sobre me roubar, mas agora você tem outra dívida com ela, e comigo também. Carlos sentiu a coragem fugir de suas entranhas, e vários narizes se enrugaram com um repentino odor desagradável. Sim, eu não vou decepcioná-la. Lady Nua, ele gaguejou enquanto o choque da quase morte fazia seu corpo tremer. Capitã Ivanor, corrigiu Nua, me chame assim de agora em diante. E mais uma coisinha. Ele encostou a cabeça na parede quando ela o soltou e enfiou a mão na bolsa. Sirva bem, e você não só a recompensará, como pagará por ela, acrescentou Nua, erguendo uma moeda de platina para enfatizar seu argumento. Nosso entendimento está completo agora, garoto? Perguntou Nua enquanto seus olhos fitavam a moeda que se movia para frente e para trás diante de seus olhos, as pupilas acompanhando mais dinheiro em uma moeda do que ele jamais vira reunido de uma só vez. Sim, Capitã Ivanor, para pagar minhas dívidas com ela, e meu crime com você, assim como sua misericórdia por ele, tudo o que eu descobrir de valor, chegará às suas mãos, ele disse, baixando os olhos em seguida, e com os membros trêmulos pelas consequências do medo renovado da proximidade da morte, conseguiu prostrar-se em submissão. Ótimo, disse Nua, levantando o pé e colocando-o sobre as costas dele, vou fazer com que se lembre disso. Agora, além de preparar o terreno para me roubar, o que você está fazendo aqui? Eu lhe dei muitas tarefas, já terminou? Capitã Ivanor, não, eu fui ao ferreiro, à guilda dos magos, aos alquimistas, a tudo. A única coisa que voltei foi dinheiro para os chefes que você queria. Eles exigem dinheiro adiantado e eu não tinha o suficiente. Então, Carlo fez uma pausa quando teve outro ataque de tosse. Pelos céus, que me custou tanto. Que monstro é esse que ela tem com ela? Não é humana, sem chance. O que eu fiz? No que eu me meti? No que a Lady Kaiji se meteu? O pé em suas costas exerceu apenas uma leve pressão sobre ele. Não precisava. A pressão que ele sentia era da presença dela, não do peso que ela colocava sobre ele, e do que aquela presença significava. Mas eu tenho os formulários de pedido. Para tudo o que você pediu, tenho os nomes e registros dos aventureiros mais poderosos disponíveis. Encomendei kits, armaduras, armas e tudo. Ele pronunciou as palavras desesperadamente, lutando para acalmar o coração acelerado. O fedor de seus próprios excrementos era intenso demais, misturado ao suor expelido pelo mesmo medo que havia evacuado suas entranhas. Só quero correr e me esconder num buraco, mas não consigo. Ele engoliu em seco enquanto explicava tudo o que acontecerá e tentou pegar os documentos e segurá-los sem olhar. Os papéis em suas mãos faziam pequenos ruídos de arrastamento enquanto sua mão os fazia bater uns nos outros com o tremor. Nu os pegou e tirou o pé. Então se afastou como se tivesse se esquecido dele enquanto começava a rever o que ele havia lhe trazido. Kaiji observou sua senhora passar de quase pronta para matar o garoto, para ouvi-la, para contê-la, para empregá-lo, tudo em apenas 1 minuto ou menos. Isso é bom? Eu salvei a vida dele, eu acho, mas então, ela fez algo que o príncipe Sado nunca parecia fazer. Ela me ouviu, me deu a chance de falar o que pensava, considerou minhas palavras e agiu de acordo com elas em busca de seus melhores interesses. Tudo isso é bom, mas ainda assim, garoto estúpido. Seus pensamentos não a deixavam em paz.
e ela estava dividida entre o desejo de olhar para o futuro herói transformado em agente. Seu conflito se resolveu simplesmente prostrando-se na direção de sua senhora, mantendo a cabeça voltada para o chão e esperando até que a mulher se dirigisse a alguém. Ela ouviu o som de uma pena riscando o papel enquanto as seleções eram feitas. E os documentos foram empilhados ao lado das moedas. As marcas foram rápidas e sem demora. Ela está precipitada ou já pensou nisso antes e está apenas seguindo em frente, sendo decisiva? Não é uma boa maneira de perguntar isso, pelo menos não agora, Kaiji pensou, mas não sentiu a mesma hesitação agonizante que sentirá com seu jovem e imprudente príncipe em Comestra. Quando sua senhora terminou, a resposta foi rápida. Certo, Carlo, pegue as moedas que precisa e vá. Se precisar de mais alguma coisa, volte, mas, caso contrário, não espero vê-lo até de manhã, Nua disse com um tom mais tranquilo do que ele esperava. Ela se afastou e estendeu a mão, gesticulando para o que havia preparado para ele. E ele se levantou o mais rápido que pôde. Ele quase correu para as moedas e os documentos. Ao passar por ela, Nua acrescentou: limpe-se primeiro, você não vai me representar fedendo a medo e merda. Sim, Capitã Ivanor, ele murmurou com um rubor vermelho rubi enquanto pegava o que precisava e saía correndo dos aposentos dela. Nua apontou para Kaiji, e a elfa demoníaca estremeceu visivelmente. Você e eu conversaremos quando eu voltar, mas por enquanto. Ela olhou para sua guarda-costas. Solution, cuidado com o estoque, preciso me lavar antes do jantar. Se alguém tentar pegar essas duas, coma. Ela hesitou. Espere, não elas, como aquele que tentar pegar o estoque. A Solution passou de um sorriso feliz para um falso rosto cabisbaixo. Quase, disse ela com um estalar de dedos curto e uma risada sádica. Parabéns, meu aluno, excelente técnica com a faca. Você precisa melhorar um pouco a sua execução, mas... Ela deu de ombros e se forçou a rir de novo, uma risada que Nua conseguiu fingir. Não tem preço, bom trabalho em manter a cabeça fria, disse Nua, e a mulher corou tanto que, embora o topo de sua cabeça estivesse prostrado, o pouco de bochechas visíveis estava claramente brilhante. Agradecimentos seguiram suas instruções, e Nua saiu do quarto. Sua ida aos banhos transcorreu sem incidentes, e considerando a hora, ela o tinha só para si. O vapor ainda subia denso na área subterrânea, e um banco submerso permitia que ela se sentasse profundamente na água quente. As ondulações proporcionavam um prazer quase hipnótico, irradiando-se constantemente de onde uma pequena gota caía, o som da queda. O eco muito maior do que a própria gota jamais poderia ter esperado ser. Aprenda a amar, hein? Disse ela suavemente, embora o vazio da câmara e seu grande silêncio carregassem suas palavras para as paredes e de volta para ela de todas as direções, como se a instruíssem a fazer exatamente isso, como alguém ama isso. Aquele pobre garoto. E, Kaiji, ela tem medo de mim, não que eu a culpe. Nua parou de pensar para mergulhar o balde de madeira na água, depois despejou-o sobre a cabeça, de modo que seu cabelo ficou grudado no corpo. Ela estendeu a mão para pegá-lo e o enrolou em volta do corpo, como costumava fazer. Seus olhos se fecharam lentamente, e seus pensamentos a levaram para longe de onde ela estava sentada. As escadas da propriedade de Raymond rangiam um pouco. Ela amava o som tanto quanto a ausência dele. Suas orelhas mutiladas se contraíam e, apesar de terem sido cortadas pela metade, ela conseguia ouvir as vozes acima. Essa é a voz do meu novo dono. Imagino quanto tempo vai demorar. Ela estendeu a mão para trás e tocou as cicatrizes feias. Depois levantou a mão e desfez o cabelo, deixando-o cair livremente, e o envolveu como um cobertor. Ele não me chamou para a cama dele, não me fez fazer nada, nem mesmo uma surra introdutória, mas ele cheira a sangue. O que ele está esperando? Ela abriu os olhos ao ouvir um som do lado de fora da porta e foi trazida de volta ao presente. Mergulhou um pouco mais nas águas, saboreando aquele último momento de privacidade antes de ter que dividir o espaço com outra pessoa. Ela é como eu, ou como eu era, esperando a outra bomba cair, nervosa, novata na área, sem saber como agir ou o que despertará minha ira, se eu pudesse. Ela deu um tapa na água e abortou o pensamento. Seu golpe furioso espirrou uma onda que espalhou gotas por toda parte, criando um estrondo alto como um respingo que quebrou a breve calmaria.
Ela começou a respirar com dificuldade enquanto a raiva a invadia e seu punho cerrou-se na superfície da água, forçando a pequena poça que se formara em sua palma a escapar do aperto repentino e retornar ao descanso. Ela acalmou o pulso acelerado e o coração acelerado e reprimiu a piedade que crescia em seu peito enquanto se forçava a adotar a mentalidade necessária antes que as vozes se aproximassem. Conseguiu fazê-lo bem antes que dois homens entrassem e tirassem as vestes com as quais haviam entrado. Ao vê-la, trocaram um olhar, e em seus olhos ela viu uma centelha de reconhecimento. Nua não desviou o olhar, apesar da nudez deles. Ela encarou com a calma de alguém acostumada a transitar pelas camadas mais lascivas da alta sociedade. Podemos nos sentar? Perguntaram, apontando para o banco à sua frente. Nua gesticulou com a mão direita, mantendo a esquerda atrás das costas. Por favor. À medida que se aproximavam, ela pôde vê-los melhor. Um deles era mais velho, com fios grisalhos no cabelo e alguns quilos a mais em um corpo que devia ter sido bastante forte e em forma. Embora não tivesse cicatrizes, ele era muito mais bronzeado do que a média dos nobres. À sua esquerda, segurando sua mão esquerda, estava um homem alguns anos mais jovem, mas claramente seguindo o mesmo caminho. Ah, isso, certo, os banhos aqui têm mais de uma utilidade. Ela piscou lentamente para se forçar a responder educadamente, antes que pudessem convidá-la a participar, apresentou-se. Capitão Akalen Aivenor, ela disse educadamente, e inclinou a cabeça. O homem de cabelos grisalhos falou primeiro, Sir Ergramor, e este é Sir Lias, ele disse com uma voz grave que a fez pensar em oficial comandante. Encantada, ela disse formalmente, perdoe minha franqueza, mas, pareceu-me que você me reconheceu quando entrou, mas, me desculpe, acho que não me lembro de tê-lo conhecido, me sinto péssima por isso, então me desculpe se me apresentei pela segunda vez por ter me esquecido de você. Ele riu baixinho e balançou a cabeça. Não, nunca nos conhecemos, mas você sabe como são essas coisas, aparece um estrangeiro exótico que ninguém conhece, joga ouro fora como se fossem moedas de cobre, impõe medo e obediência a uma unidade de guerreiros escravizados, bem, e o resto, ele levantou as mãos da água o suficiente para dar de ombros enquanto balançava a cabeça. A indústria dos boatos é o que é, mistério e tudo mais. Lias virou os olhos verdes para ela. Como meu amigo aqui diz, é um mistério, uma terra distante que ninguém conhece, armaduras e moedas que ninguém viu, mas que são claramente genuínas. Posso perguntar, o que você realmente quer? Ninguém viaja pelo mundo por mera brincadeira? Noah deu uma risada dourada, inclinou a cabeça para trás e soltou. Você é ousado, Sir Lias, você é um soldado, um cavaleiro, eu presumo? Sim, sou eu, ele disse orgulhosamente, estufando o peito como se a desafiasse a questionar sua profissão. Noah rolou a mão direita acima da água. Ah, não foi um insulto, Sr. Lias, gosto quando as pessoas vão direto ao ponto, há tempo e lugar para sutileza e engano, mas nunca achei que houvesse lugar melhor para a verdade do que quando se está nos banhos, aqui a gente se despe, não é? Perguntou ela com uma risada que fez seus seios moverem as águas enquanto subiam e desciam com o timbre dourado de sua voz. Os dois homens à sua frente compartilharam sua diversão, e Sir Ergramor assentiu com entusiasmo, é onde encontrei as verdades mais profundas a serem expostas. Então, nesse espírito, responderei honestamente. Quero oportunidades, quero me destacar, quero que meu Deus olhe para seu servo e me diga, muito bem, e me ofereça felicidade, e por isso, destruirei exércitos. Por um instante, seu rosto foi uma máscara para eles, enquanto uma nuvem de vapor era forçada a se afastar com o abrir e fechar da porta, e ela ficou obscurecida. Noah sabia que tinha apenas um momento para decidir que rosto apresentar, e apenas um serviria, a máscara que ela vira no rosto da Salvadora Sombria, eu matarei todos vocês. As palavras lhe vieram à mente sem serem solicitadas, ao se lembrar da facilidade com que a Salvadora Sombria prometera a libertação dos elfos exterminando seus captores até o último homem. Nenhuma outra máscara serviria. E então ela torceu o rosto da mesma forma. Não consigo imitar os olhos de terror dela, mas, um pouco de loucura resolve, ela pensou consigo mesma. E seus olhos se estreitaram e brilharam como ouro, seus lábios se curvaram equidistantes um do outro,
de modo que seus cantos afiados não estavam longe de seu nariz, e sua boca se abriu o suficiente para mostrar os dentes. E esse foi o rosto que viram, enquanto o vapor da máscara avançava lentamente. Isso, senhores, é o que eu quero. E mais uma coisa, ela disse, a expressão desaparecendo e seu azul nativo restaurado, parecendo novamente uma pessoa mais ou menos normal. O que é isso? Perguntou Sir Elias, inclinando-se para a frente com um interesse que beirava o fascínio que seu companheiro não parecia suportar, pois, em vez disso, ele se inclinava para trás. Jantar, estou faminta, com licença, cavalheiros, disse ela, levantando-se, lançando gotas de água sobre si novamente, inclinou a cabeça educadamente e foi embora, cruzando a mão esquerda atrás das costas, e em seguida, erguendo-a ao passar por eles, quando teriam que olhar para trás para ver. Suas orelhas se contraíram um pouco, algumas palavras sussurradas foram ditas atrás dela, mas os dois claramente se interessaram mais um pelo outro depois de um momento. E quando ela saiu dos banhos, o som de carne contra carne na água foi tudo o que ouviu. Nunca, até agora, saí dos banhos me sentindo suja, pensou consigo mesmo enquanto voltava para o quarto, mantendo a mão esquerda firmemente no bolso do hobby.